Olá, seja bem-vindo à aula de matemática. Eu sou o professor Weber Cavalcante. Essa é uma aula para o 7º ano. Estamos na finalização da nossa apostila. Vamos fazer as correções. Falamos sobre potência, propriedades da potenciação, um pouco sobre números racionais, raiz quadrada, representação na reta numérica e encerramos a nossa apostila. Então aqui, primeira coisa que nós vamos resolver é exatamente, calcule as potências. Então aqui nós temos algumas potências, relembrando aí todo o valor, toda a potência. Você vai repetir o número que está dentro do parênteses, o número de vezes que o expoente estiver pedindo, ok? Então bem simples aqui, vamos a essa questão 79 aqui, para a gente resolver ela, tá? Então aqui, 3 elevado a 2. O que é 3 elevado a 2, professor? 3 elevado a 2 é exatamente 9. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 que multiplica 3. Certo? Deixa o professor pegar aqui. 3 vezes 3. Certo? Ou seja, o 3 está multiplicando 2 vezes. Tá? Isso dá 9. Dá um resultado 9. Tá? Deixa só o professor organizar aqui. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para lá. Para dar um pouco mais de espaço para a gente resolver ela aqui. Isso, agora ficou bonito. Então, olha. 3 vezes 3, certo? 3 vezes 3, resultado 9. Ok? E esse 5 aqui, professor? Esse 5 é a mesma coisa. Ó. 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5. Certo? 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. Então, resultado 125. Ok? E assim sucessivamente. Vamos resolver aqui essa letra E. Você resolve os outros. Resolve a letra C e a letra D. A letra E está negativo aqui, ó. Certo? Então vai ser menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 de novo. Tá? Só para o professor diminuir um pouco a letra aqui. Vou colocar a letra 20 aqui. Ok. Então, ficou esse valor. 5 vezes 5 vezes 5. Certo? Professor, quanto que é esse valor? Ou seja, quanto que é esse resultado? Esse resultado é o mesmo resultado do outro. Ó, 125 também. Não foi 5. O 5 não foi multiplicado 3 vezes aqui, 3 vezes aqui? Então, mesma coisa. Só que aqui vai ser menos 125. Por quê, professor? Porque você tem um número ímpar no expoente. O número ali é ímpar. Ó. Se fosse um número par, seria mais. Como o número é ímpar, é negativo. Por quê, professor? Porque ó, você vai fazer menos com esse menos é mais. E esse 25 mais vai ser multiplicado por esse 5 menos aqui, ó. Certo? Então a gente vai fazer ele separadinho. Aqui vai ficar positivo, ou seja, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, certo? E aqui no último aqui, ó, 329 elevado a zero, todo número elevado a zero é 1, certo? Ele é o número 1. Ok? E aqui a gente vai fazer as comparações, certo? O que é o A 9 elevado a zero e 31 elevado a zero? 31 elevado a zero é 1 e 9 elevado a zero também é 1. Então eles são isto, eles são iguais. Tá? Então a primeira aqui é igual. E assim sucessivamente. Você vai fazer cada um e comparar se ele é igual ou se ele é diferente. Tá bom? Quanto que é 2 elevado a 5? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado a 5 é 32.
Então, a primeira parte aqui é 32, certo? Igual 32. E esse outro aqui, menos 2 elevado a 5. Vou fazer da mesma forma. Ó, menos 2. Deixa eu colocar o parênteses aqui. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 e assim sucessivamente, certo? Vezes menos 2, certo? E falta ele mais uma vez ainda, vezes menos 2, tá bom? Então, observe aí que ele está sendo multiplicado também 5 vezes seguidas. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar também 32. Então, o resultado aqui vai ser 32. Só que a gente tem que observar o seguinte, ó. O resultado aqui também é 32. Só que você tem um expoente ímpar. Lembra que o professor falou no anterior? Quando o expoente é ímpar e ele aqui é negativo, fica negativo aqui. Por quê? Esses dois sinais de negativo aqui deixam ele positivo. Esses dois sinais negativos fazem com que essa multiplicação seja positiva. Mas esse negativo aqui não tem ninguém para fazer ele ficar positivo. Então ele faz o quê? Todo mundo fica negativo. Então esse aqui foi o nosso exercício 80, 79 e 80. Vamos continuar. 81. Quais são os números inteiros entre 3 elevado a 9, 3 elevado a 3 e 3 elevado a 3? Ou seja, 3 elevado a menos 3 elevado a 3 e 3 elevado a 3. O professor abrir aqui algo para mostrar para vocês. Importante que vocês venham aqui, ó. Sétimo C tá aqui, tá? Achem as atividades aqui, ó. Atividade de matemática, tá? Clique em cima da atividade e entregue a atividade, tá? Aqui a atividade que é importante que você clique em cima da atividade e entregue a atividade. Tá bom? Tira a foto da resolução que você fez e envie aqui, tá bom? Não se esqueça. É importante. Então vamos voltar lá no nosso exercício 81. Deixa o professor pegar o livro aqui. Então, nosso exercício 81 dizia assim, ó. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui para ficar mais rápido. Exercício 81. Esses exercícios aqui também nós vamos fazer eles, tá bom? Só para ficar mais interessante. Vamos ver aqui que exercício que nós estamos aqui. Então nós falamos sobre a divisão, certo? Aí nós falamos também sobre a potenciação, tá? Falamos também sobre a potenciação. Aqui, ó, algumas expressões numéricas, certo? E aí nós falamos sobre a potenciação. Todo expoente, ó, que o professor queria encontrar isso aqui para vocês. Todo expoente, ou toda potência com expoente 1 ou 0. Quando o número é elevado a 1, é ele mesmo. Quando o número é elevado a 0, ele é 1. Qualquer número elevado a 0, ó, o resultado é 1. Tá? Então não esqueça essa propriedade que não é importante, tá? Cai nas provas aí para vocês. Então vamos aqui ao exercício 81. No exercício 81 está escrito assim, ó, quais os números inteiros entre menos 3 elevado a 3 e 3 elevado a 3, que são divisíveis por 10. Que são divisíveis por 10. O que é esse 3 elevado a 3 aqui, professor? Deixa o professor fazer um print aqui. Vamos usar
usar o point ali para a gente trabalhar um pouquinho nele. Então, aqui. O que é esse 3 elevado a 3 aqui? 3 elevado a 3 é o quê? É 3 vezes 3 vezes 3. Certo? Dá quanto? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Mas lembrando, ó, é ímpar e aqui é negativo. Então vai ficar 3 vezes 9, 27, né? Então vai ficar... Isso vai ficar 27, esse resultado aqui, que é o do segundo. Certo? É o do segundo. Beleza? Aqui. É esse resultado desse aqui. E o resultado desse aqui vai ficar o quê? Menos 27. Já aprendemos sobre isso. Tá? O exercício anterior falou exatamente sobre isso. Menos 27. Por quê? Porque é menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Mais 9 vezes menos 3 de novo, que é o último termo, dá menos 27. Tá? Então, colocando aí bem bonitinho aí, vai ficar o que então? Fica menos 27. Então, qual é o número entre menos 27 e 27 que é divisível por 10? Nós temos diversos números, certo? O menos 20. Então, aqui é como se tivesse uma retinha aqui. Ó. Deixa o professor fazer uma retinha aqui. Então, tem uma retinha, certo? Na ponta de cá, eu vou colocar o menos 27. E na ponta de lá, eu vou colocar o mais 27. Certo? Quais números estão nesse intervalo aqui? Aqui no meio a gente tem o zero, certo? Então, tem diversos números, mas que são divisíveis por 10. Divisíveis por 10 é o próprio 10, mas antes do 10 tem o menos 10, certo? Menos 10, ok? E aí, depois do 10, quem tem antes do 27? Tem o 20. O 20 também é divisível por 10. Dá 2, né? Certo? E aqui também eu tenho 20. Tá bom? Só que esse 20 aqui, ele é negativo. Valeu. Vamos ao exercício 82. Menos 15 é menor do que menos 3. E menos 15 ao quadrado é menor do que menos 3 ao quadrado? Sim ou não? Claro que não. Porque menos 15 ao quadrado dá 225. Lembra lá? 15 vezes 15, menos com menos é mais. Tá certo? Então aqui vai ser 15, ó, menos... Deixa o professor colocar aqui entre parênteses. Menos 15 vezes menos 15. Tá? Então, menos 15 vezes menos 15 vai dar 225. 225 é o nosso resultado que nós estamos caçando aqui. Tá certo? Né? 225 positivo, porque menos com menos vai ser mais. E esse 3 ao quadrado aqui vai dar 9. Menos com menos é mais, dá mais 9. Então, esse valor aqui é 225, esse aqui é 9. Então, o número 15 ao quadrado é maior do que o 3 ao quadrado. Então, a resposta é não. Uma potência negativa e seu expoente é ímpar. Então, a sua base é um número positivo ou negativo? Ele é negativo. Tá certo? Então, para a potência, ou seja, para o resultado ser negativo, para o resultado ser negativo, ó, olha o exemplo do 3 aqui, ó, aqui em cima. Para o resultado ser negativo, a base, para a potência ser negativa, ó, uma potência é negativa. E o expoente é ímpar, ou seja, o expoente é 3, é ímpar. Como que tem que ser a base? A base tem que ser negativa. Vamos continuar ali os exercícios. Vamos ao exercício 86, 87, 88 e 89. Vamos ao exercício 86, 87. Vamos lá. Exercício 86.
Professor, apagar aqui, fica mais fácil de a gente enxergar. Ok. Tá aqui, 86. Exercício 76. Reduza 1 a sua potência. Como que a gente faz para reduzir isso a 1 a sua potência, professor? Conserva a base e soma os expoentes se a base for igual. A base é quanto? A base aqui é 4 e essa base aqui é quanto? Também é 4. Então conserva o mesmo 4 e soma aqui, ó, 2 mais 3, 5. E assim você vai fazer em todos os outros, tá certo? Aqui a base é menos 10, então é só somar 3 mais 4 mais 2. Aqui a base é menos 12, então é só somar 1 mais 1 mais 2. Aqui não aparece nada, é 1. Quando você está dividindo, você subtrai. Ó, o professor vai colocar aqui, ó. Aqui você subtrai. Subtrai. Ok? Usa uma subtração. Menos, ok? Vou fazer uma continha de menos. Então, ó, você tem menos 6 continha na base, e aqui 8 tira 2, fica 6. Ok? Aplica as propriedades da potência aqui no 87. 5 elevado a 3, ó, 5 vezes 3, 15. Aqui, menos 2 e 3 vezes 4 é 12, tá vendo? Ó? 3 vezes 4 é 12. E assim sucessivamente, ó. Menos 7, 2 vezes 5, 10. Tá bom? Aqui, você tem que 2 está elevado a quanto? Elevado a 2. O 11 está elevado a quanto? A 2 também. E o 3 está elevado a quanto? A 2 também, ó. Ok? Aqui agora nós temos uma divisão. Divisão, lembrando que é uma subtração. Certo? Divisão é uma subtração. Então, resolva as expressões a seguir. O que é esse 2 elevado a 3? Esse 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2 aqui, tá certo? Ó? Então, vai ser aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Deixa o professor diminuir um pouquinho aqui. Que é mais fácil você enxergar aí. Isso, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Então, esse valor aqui vai dar 8. Só que como é que é negativo, ou seja, vai ser negativo, vai ser menos 8. Menos 8 dividido para menos 8, resultado 1. Certo? E assim sucessivamente você vai fazendo os outros, ó. 5 ao quadrado é 25. Menos 4. Menos 4 mais 1 é menos 5. Então vai ficar 25 dividido por menos 5. Tá certo? E aí, aqui, ó. Menos 5 mais 1 é 4. 4 ao quadrado. Mais, aqui também tem 4 ao quadrado. E aqui tem 1 elevado a 5. Então aqui, ó, 4 ao quadrado é 16. 4 ao quadrado aqui também, ó, é 16. 16 mais 16, 32. 1 elevado a 5 é menos 1, com esse menos fica mais. 32 mais 1, 33. Tá bom? Então, assim sucessivamente, você vai resolvendo um por um e fazendo a soma. Reduza uma só potência, exercício 89. 2, 2, 2, tá vendo? Tem um monte de 2 aqui, ó. Então, esse 2 aqui vai ficar elevado a quanto? Ó, tá sendo multiplicado. Então, é 5, 11, 15. 2 elevado a 15. E aqui? Aqui é 7 com 3, 10. Então, aqui você tem mais uma divisão. E essa divisão aqui, ó, é exatamente 10. Então, quando você tem 2 elevado a 15 dividido por 2 elevado a 10, vai sobrar para você 2 elevado a 5. Lembra que a divisão é subtrai. Aqui nós temos mais uma divisão, ó, 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 3. Vezes 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 3. Então, aqui quando você tem a divisão, vai sobrar 3, aqui apenas 3, ó, 4 menos 3 é 3, é 1. 4 menos 3 é 1, tá vendo? Expoente. Esse expoente menos esse expoente vai ser 5 menos 3 é 2. Então ficou 3 dividido para 3, ou seja, fica 3 elevado a 2. E como você tem uma multiplicação aqui depois, ó, você vai fazer o quê? 3 elevado a 1, que é o resultado disso, vezes 3 elevado a 2, que é o resultado disso, resultado 3 elevado a 3, tá bom? Só você fazendo no passo a passo, dá para chegar lá.
Vou resolver esse último aqui com você, ó. Tá vendo esse 1 aqui, ó? 1 vezes 1 vezes 1. 1 menos 1, e dá menos 3. Menos 3. Menos 3 ao quadrado. E aqui você tem menos 3 elevado a 3. Ó, menos 3 ao quadrado com menos 3 elevado a 3. Então, menos 3 ao quadrado vai somar 2 com mais 3 aqui, ó, vai dar 5. Ok? Vamos aos exercícios 90 a 94, então, agora, para a gente encerrar. Exercícios do 90 ao 94. Prestando atenção aqui, então, nós temos raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 49 é 7, menos a raiz de 100 é o quê? Raiz de 100 é 10, então menos 10. Raiz de 16 menos raiz de 16 é 4, porque raiz de 16 é 4, tem esse negativo que vai ficar menos 4. Raiz de 196 é o quê? 14. Raiz de 256 é quanto? 16. Certo? Tem esse negativo aqui, então fica menos 16. Exercício 91. Em quais dos números compreendidos entre o menos 10 e o 10, cuja raiz quadrada é um número inteiro? Menos 10 e 10. A raiz quadrada desse número é um número inteiro. Vamos lá? Raiz quadrada de 0 é quanto? É 0. Raiz quadrada de 1 é quanto? É 1. Raiz quadrada de 4 é quanto? É 2. E raiz quadrada de 9 é quanto? Isto, é 3. Tem algum outro número? Não tem, porque o próximo número é maior do que 10, que é a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, os números cujas raízes quadrada é um número inteiro, ou seja, cuja raiz quadrada é um número inteiro, é o 0, 1, 4 e 9. Professor, e os negativos? Não existe raiz quadrada de número negativo, exemplo. Quanto que a raiz quadrada de menos 16? Não tem, nos números reais. Alguns dos números abaixo têm como raiz quadrada o número inteiro. Então, quais números são esses? A letra B, letra D e a letra E. Raiz quadrada do número 4 é... raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 ao quadrado é 100. E a raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 ao quadrado é 144. Ok? Não existe raiz quadrada de menos 36 nos números reais, e nem existe cada raiz quadrada dos números reais de menos 225. Tá bom? Se você colocar que a raiz do número 36 é 6, tá certo, 6 vezes 6 é 36. Mas e menos 36? Não tem. Se você colocar menos 6, vai ficar menos 6 vezes menos 6, vai dar mais 36 de novo. Tá? Então não tem raiz quadrada de menos 36. 93. Os quais números inteiros que elevados ao quadrado resultam em 900? 30, né? 30 vezes 30 é 900. Elevar ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar ele por ele mesmo, certo? Abaixo tem o produto dos números que estão na vertical, é igual ao produto dos números que estão na horizontal. Então, existem alguns produtos aí, certo? Então, vamos às possíveis soluções para isso. Quanto que o valor de A e de B podem assumir? Né? Quais valores que A e B podem assumir? Então, vamos lá? Raiz quadrada de 49 é quanto? É 7. Não é verdade? Deixa o professor pegar ele aqui, então. Vamos usar aqui o point aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse exercício. Ó, a raiz quadrada de 49 é 7. Certo? Então aqui é 7. Só que como tem aquele negativo na frente, então vai ficar menos 7. Certo? Raiz quadrada de 36 é 6. Mas como tem negativo na frente, fica menos 6. Beleza? Então quais são os possíveis valores para A e para B? Menos 6 e 7. Menos 7. Menos 6 e menos 7. Aí vamos lá. 6 vezes 7 é quanto? Ah, professor, é 42. Então pronto. 6, ó. Vou colocar aqui bem certinho, ó. Menos 6 vezes menos 7. Certo?
Menos 6 vezes menos 7. E menos 6 vezes menos 7 é quanto? Isto é 42. E agora, assim sucessivamente, a gente vai colocando todos os valores que são possíveis para isso. E os valores possíveis para isso serão esses daqui, ó. Tá? As possíveis respostas são essas. Então, eu tenho aqui 14 vezes 3, 6 vezes 7, que é o 7 vezes 6, mesma coisa. 21 vezes 2 dá 42, 42 vezes menos 1, 42 também. 6 vezes 7, 42, 3 vezes 14 também dá 42, 2 vezes 21 e 1 vezes 42, ok? Então, encerramos aqui mais essa aula. Espero ter ajudado vocês. Não se esqueça de responder as atividades aqui no módulo, aqui no grupo, tá bom? Um abraço e até mais.